Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nesta manhã de segunda-feira, dia 3 de maio. Pois é, já estamos aí no mês de maio e já caminhando para quase o segundo semestre já do ano de 2021. Está passando muito rápido. E lembrando que o 3 em Pauta tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, sempre presente quando você mais precisa. Precisa fazer aquele exame de laboratório, só ir ali na Bernardino de Campos, número 50, bem em frente à Beneficência Portuguesa. Só ir lá, marcar, tomar o cafezinho lá do Dr. Carlos, que é, excelente. E já que a gente está falando já estamos no mês de maio, esse mês é o mês do Maio Roxo. Mas afinal, o que é esse Maio Roxo? Quem vai conversar com a gente hoje sobre isso, ela que é médica, gastroenterologista, a doutora Bianca Scavetti. Bom dia, doutora. Bom dia, Cris, bom dia a todos. Bom dia, Maio Roxo. Maio Roxo, é verdade. E bom dia aos meus parceiros que estão de via remota, né? Já que a gente está fazendo esse revezamento aí devido à pandemia. Ted Anderson, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia a doutora, bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos acompanham em mais um 3 em Pauta, mais uma semana começando aí, muita informação, análise e entrevista, tudo que você precisa saber sobre a Baixada Santista, certo? Com certeza, bom dia, Ted. Bom dia, Cris, bom dia, Ted, bom dia, doutora Bianca, bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. E vamos lá, que tem bastante coisa para conversar hoje, assuntos muito importantes. Vamos começar pelo giro? Deixa eu só dar um recadinho, Anderson. Participe com a gente, mas olha, clica no vídeo, ali, assim, bem no meio, clica no vídeo para abrir os comentários. Pode mandar suas perguntas aqui que a doutora Bianca vai estar respondendo. Pronto, agora podemos ir para o giro. Beleza, vamos lá, Ted. Vamos lá, estou dando aquela famosa abridinha no link. Bom, a gente começa, lógico, não podemos deixar de falar da Covid, né? E uma informação muito importante em termos de números sobre a Covid, mas dos números positivos, né? Que a Baixada Santista já vacinou 500 mil de pessoas contra a Covid-19. Essa marca foi atingida nesse final de semana, né? Mais de 500 mil, né? Para ser mais exato. Já foram vacinadas na região contra a Covid, são exatamente 502.738 moradores da região que já receberam pelo menos a primeira dose, né? E com base nos dados das prefeituras, né, receberam a primeira dose 318.757 pessoas e 183.981 receberam as duas doses da vacina. E somente em Santos, 110.847 pessoas receberam pelo menos a primeira dose do imunizante, o que representa aí um total de 25,6% dos moradores da cidade. Anderson Firmino. E esse final de semana teve a chegada de uma grande quantidade de doses da vacina da AstraZeneca, né, da vacina de Oxford, né, foram 2 milhões ontem, na madrugada de domingo já havia sido 1.700.000 e no sábado 200 mil doses, né. O segundo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essa quantidade de imunizantes vai ser distribuída em até 48 horas. Então, é um incremento aí na rede de imunizantes, rede de vacinas à disposição da imunização da Covid-19. Ted Sartori. Ted? Ted te perdeu. Agora sim. Estava mudo o microfone. Eu dizia o seguinte, que a outra notícia refere-se à educação sobre a Rede Municipal de Santos, a Rede Municipal de Ensino de Santos, que volta em modo híbrido e com prevenção à Covid-19. Né? As aulas foram retomadas nessa segunda-feira em modo híbrido, né, como eu acabei de falar, nas 86 unidades para pouco mais de 27 mil estudantes. As atividades serão divididas entre presenciais e remotas, seguindo um planejamento específico para cada modalidade de ensino e, lógico, respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Essa portaria ela foi publicada no Diário Oficial em 28 de abril e o limite de atendimento presencial estabelecido pelo Plano São Paulo é de 35% e será respeitado em todas as unidades. Anderson Firmino. E neste domingo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a licença por 30 dias da prefeitura da capital por conta da dedicação exclusiva ao tratamento contra o câncer, né? O pedido de licenciamento ele foi encaminhado à Câmara na segunda-feira e nesse período
de 30 dias, o cargo deve ser ocupado pelo vice, o Ricardo Nunes, né? Lembrando que nas últimas semanas o prefeito Bruno Covas informou, né? Informou a população, enfim, que novos focos de câncer haviam sido detectados, né? Nos ossos, enfim, no fígado, pela questão da água que acumula nos pulmões, enfim, uma situação bastante delicada aí que exige um tratamento intensivo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Então, nosso desejo de melhor, enfim, sorte no tratamento. E, Gilze, para encerrar o giro, até queria que você comentasse da notícia triste, né, que a gente teve no final de semana, aí, que foi a morte de uma pessoa que batalhou tanto pela vida, fez o bem para tanta gente e acabou vítima da Covid-19, que é a Gilze Francisco, né, Cris? Exatamente. Colega de emissora também, ela também é lá do programa lá Um Toque pela Vida, na Santa Cecília TV. Realmente muito triste e a gente quer deixar os nossos sentimentos a toda a família, ao Grupo Neomama, e fica agora o legado aí dela, que espero que alguém dê continuidade, né, ao Instituto, para que ajude as pessoas, as mulheres, né, com câncer de mama, de extrema importância ao Instituto, e meus sentimentos a toda a família, marido, filhos. E é isso, né? E o estranho, assim, ela teve 2 vezes, né? 2 vezes. O estranho não, tá aí, mostrando que não adianta, você teve uma vez, acha que, não vou ter mais, estou imune. Não, a pessoa não está imune, né, doutora? Não está imune, Cris. Na verdade, a Covid-19 veio para mostrar que a gente ainda sabe muito pouco, né? O nosso sistema imunológico ainda é uma caixinha de surpresas, a gente tem aprendido como médico muita coisa sobre a doença, mas ainda há muito mais para a gente conseguir entender. Isso até serve para... A gente estava falando de vacina, a quantidade de vacinas, né? Santos realmente aí passando um pouquinho dos 25% da população com a primeira dose, só que isso não deve dar uma sensação falsa de garantia, né? Então, as pessoas, apesar de vacinadas, elas também precisam continuar mantendo todas as regras aí de segurança. Exatamente. Ted Anderson, vamos falar de doenças inflamatórias intestinais? Exatamente. Então, vamos lá. Esse mês de maio é um alerta para conscientização das doenças inflamatórias intestinais, por isso que ele leva o nome de Maio Roxo. Mas o que vem a ser essas doenças, doutora? Então, Cris, quando a gente fala doença inflamatória intestinal, algumas pessoas já estão bem familiarizadas com nomes e outras ainda confundem, como achando que qualquer doença intestinal, na verdade, está atribuído a isso. E quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, basicamente a gente fala em 2 doenças, a chamada doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Certo. E elas têm um fator de risco? Acontece em qualquer idade? Como que... As 2 doenças são doenças chamadas imunomediadas, né? Então, aí a gente falando da importância do nosso sistema imunológico. Então, o paciente, ele nasce já com um fator genético que predispõe à doença e ele pode falecer aos 100 anos de idade sem nunca ter iniciado esse processo inflamatório, mas em algumas pessoas esse gene ele acaba sendo acordado, vamos dizer assim, em alguma idade da sua vida por conta de fatores externos, de gatilhos externos que a gente chama. Alguns gatilhos já são conhecidos, e aí um ponto importante para a gente falar é a alimentação industrializada. Então, a gente vê que existe um maior índice dessas doenças se manifestando nos países mais industrializados. Aí questões de uso de medicamentos, infecções anteriores, tabagismo, esses gatilhos externos, então, eles acabam ativando aquele gene que predispõe à doença. E, portanto, por serem doenças imunomediadas, são doenças sem cura. Uma vez o paciente feito o diagnóstico, ele vai fazer o seu tratamento para tentar deixar a inflamação controlada, mas ela não tem cura, pelo menos ainda não. Pode acometer qualquer idade, então, desde bebês até idosos, mas, em geral, a gente tem uma maior incidência, maior início do processo inflamatório na idade ativa do paciente, entre os 15 e os 35 anos. Ted Anderson? Eu gostaria de perguntar para a doutora sobre o seguinte, dentro das doenças, as pessoas subestimam
muito as doenças, às vezes por essas doenças, às vezes por desconhecimento e às vezes por pensar que é uma coisa menos grave, doutor? Ted, eu vou pedir para você repetir, que ela não estava conseguindo te ouvir. Perdão, eu vou repetir. Eu dizia, doutora Bianca, a minha pergunta é a seguinte: se as pessoas subestimam muito essas doenças inflamatórias, ora por desconhecimento, ou por acharem que é uma coisa menos séria, acontece muito isso? Então, Ted, acontece sim, por alguns fatores diferentes. Primeiro que existe a parte da falta de conhecimento ainda pela população geral, existe falta de conhecimento, infelizmente, pelos médicos também. Então, quando a gente fala no Maio Roxo, esse mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias, ele acaba sendo importante para uma divulgação geral. Então, tanto para a gente divulgar via rádio, TV, imprensa, hoje em dia as mídias sociais, para que a população consiga, pelo menos, ouvir falar mais ou menos quais são os sintomas, quando que ela pode pensar numa doença inflamatória, fazer uma divulgação para os médicos, do SUS, no caso, da unidade primária de saúde, porque os pacientes do SUS, na verdade, o primeiro contato deles é com o clínico geral, no postinho, na policlínica, nas UBSs. Então, esses médicos têm que estar capacitados para identificar a doença, os gastroenterologistas, os coloproctologistas, estarem capacitados também para um tratamento correto, ou ao menos identificar corretamente a doença, encaminhar para um local de referência. Então, existe ainda uma quantidade, infelizmente, muito grande de pacientes com diagnóstico, com tempo demorado para diagnóstico e ainda sem um tratamento num período ideal. Anderson? Eu queria saber da doutora, uma coisa que chama atenção, assim, muita gente talvez ainda tenha preconceito quanto ao exame da colonoscopia, né, os exames tipo colonoscopia, assim, a gente ainda fica meio reticente de fazer e tal. O que isso acarreta no diagnóstico das doenças coloretais, enfim, como é que funciona isso? Realmente a gente vê que ainda existe um preconceito, e eu acho que ele é muito dependente do local onde a gente está, né, do local do país, do grau de informação das pessoas. Aqui em Santos, felizmente, não é uma realidade para mim a dificuldade da colonoscopia por preconceito. As pessoas às vezes ficam com receio pelo preparo, porque escutou alguém que já fez e passou mal. Os homens, talvez, um preconceito um pouquinho maior, pacientes de mais idade, também seja uma população um pouco mais delicada para isso. E lembrar que a colonoscopia, esse preconceito, esse atraso no exame, a gente não tem que pensar somente pela doença inflamatória intestinal, mas principalmente quando a gente fala em prevenção do câncer coloretal, né? Então, nós temos o exame como sendo indicado como prevenção do câncer. Então, acho que essa instrução, essas informações a respeito da necessidade, da importância, não só pela doença inflamatória intestinal, mas principalmente como ela prevenção do câncer. E acredito que ainda existam locais, talvez no interior do país, que possa existir um preconceito maior. Felizmente, não é muito a minha realidade aqui em Santos, mas ainda existe. Doutora, algum sintoma que a pessoa tem que ficar alerta e falar? Porque as pessoas não têm o costume de, primeiro, olhar as fezes quando vai evacuar. Então, elas não têm esse costume de olhar. E qual é o sintoma para procurar um médico e falar, opa, alguma coisa está errada? A questão dos sintomas, Cris, é até uma dos problemas que dificultam o diagnóstico. Porque o que acontece? Não existe nenhum sintoma específico da doença inflamatória. Então, se a gente falar, por exemplo, o paciente pode ter sangramento nas fezes. Mas a grande parte da população, se apresentar um sangramento nas fezes, vai achar que é uma hemorroida. O paciente pode ter dor de barriga. E dor de barriga pode ser ocasionado desde uma comida que comeu que não caiu bem, algum remédio que tomou e possa ser um efeito colateral. Então, muitas pessoas se automedicam também por aquela dor. Perda de peso pode ser um sintoma. E as pessoas não vão, eu estou perdendo peso, eu tenho uma doença inflamatória intestinal. Então, como os sintomas são inespecíficos e variados,
Isso dificulta o diagnóstico. Mas nós temos o que chamamos de red flags, que são as bandeiras vermelhas, os sinais de alerta para uma possível doença inflamatória. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com doença inflamatória intestinal, então tem que ser uma população aí com um olhar diferenciado. Pessoas que tenham doenças perianais, que nós chamamos de fístulas, são pequenos buraquinhos na região perianal com saída de secreção. Pessoas que tenham dor abdominal crônica, mais de 3 meses de dor. Pacientes fazendo febre recorrente, sem nenhuma explicação. Pacientes que tenham perda de sangue nas fezes também precisam ficar de maior atenção. E é claro, aqueles pacientes que, porventura, venham ter diarreia por muito tempo, junto com a perda de peso, junto com sangramento. Então, esses pacientes que às vezes têm muitos sintomas associados e demoram um longo período para procurar o atendimento. Certo. Deixa eu ler umas perguntinhas aqui. O pessoal que está participando. Marcelo Dias, bom dia. Beatriz. Alcides Catarino, bom dia. Feliz semana com saúde e sucesso. Alcides Catarino fala, é a mesma coisa aqui. É que está voltando. A Beatriz tem uma pergunta, não tem a ver com as doenças intestinais inflamatórias, mas tem a ver com a especialidade da doutora. Gostaria de perguntar para a doutora Bianca se remédio para o estômago é uso contínuo. Tenho gastrite e refluxo, tomo Dexalan, 60 miligramas, e se eu ficar 2 dias sem tomar, sinto desconforto estomacal. Até a água me dá gastura. Beatriz, realmente esse não seria o tema de hoje, mas a melhor resposta que eu posso te dar é converse com o seu médico. Não tem como a gente fazer não tem como eu te dar uma orientação terapêutica por uma pergunta na rádio, né? Eu acho que o paciente, ele pode ter várias doenças diferentes e pode ter necessidades diferentes um do outro. Então, essas dúvidas têm que ser tiradas com o seu médico, porque elas vão ser respondidas de acordo com o seu caso. Certo. Aliás, mandar um beijo lá para a Beatriz, pessoal todo lá da clínica do Dr. Bolzan. Antes de eu passar para eles, a senhora havia comentado do câncer também de colo retal, que o que faz o diagnóstico é o exame de colonoscopia. Uma doença inflamatória intestinal não tratada, ou a pessoa não sabe que tem, ou não tratou, pode ser um gatilho para desenvolver um câncer de colo retal? A retocolite ulcerativa, principalmente depois de 8, 10 anos de evolução, né, uma retocolite de maior tempo, ela acaba mantendo a mucosa do intestino inflamada. E a gente sabe que a inflamação leva a alteração celular chamada displasia. E a displasia, por sua vez, aumenta a chance da neoplasia, que é o câncer, né? Então, se a gente não melhora a inflamação, a gente pode aumentar a chance de um câncer. Não que a doença inflamatória se torne um câncer, tá? Mas essa inflamação sem tratamento aumenta a chance de alteração celular. Ted? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco do estresse nesse processo. A senhora falou de uma faixa etária que está envolvida muito com o trabalho, com as atribuições do dia a dia, mas também com o trabalho. Então, eu queria falar do trabalho especificamente. O quanto o estresse no trabalho pode ser um gatilho para uma doença inflamatória intestinal? Realmente, esses pacientes, eles têm uma maior incidência da doença numa fase ativa, né? E quando a gente fala ativa, a gente fala ativo no trabalho, ativo na vida social, na vida sexual, a repercussão é muito grande. O estresse, ele é considerado um gatilho externo para a doença inflamatória intestinal. Então, não é incomum que a gente, conversando com o nosso paciente, a gente consiga detectar um fator de estresse como gatilho para o processo inflamatório. Então, não é que o estresse vai causar a doença inflamatória, mas aquele paciente que às vezes ainda não tinha o sintoma, que não sabia que tinha doença, ele acaba iniciando o processo inflamatório após um quadro de estresse exacerbado. Então, isso acontece
em separações, demissões, doença grave na família, grandes perdas. Não é incomum que esse paciente consiga identificar que ele começou a ter o sintoma depois que a mãe morreu, depois que separou, depois que ficou desempregado, depois que o filho ficou doente. Então, isso acontece. E, uma vez o paciente tendo a doença, a relação com o trabalho, ela também precisa ser bem cuidada, porque muitas vezes o paciente, durante a atividade grave, ele fica realmente com uma maior dificuldade, principalmente dependendo da profissão que ele tenha. Mas a gente tem que lembrar que o paciente tentar se manter ativo também faz bem para a parte psicológica. Você pegar uma pessoa, às vezes, de 20 anos e taxá-la como sendo incapaz, né, de repente uma aposentadoria por incapacidade aos 20 anos de idade, eu acho que isso é muito forte. Então, por isso a gente trabalha com a questão de reabilitação, readequar aquela pessoa a uma função que ela possa exercer apesar da doença. Então, isso tudo é uma questão muito delicada para se trabalhar. Antes de eu passar para o Anderson, a senhora falou do estresse, que às vezes acaba aparecendo após uma perda, uma demissão, e como a senhora falou, a gente está vivendo uma época onde muitas pessoas estão passando por perdas, estresse, ansiedade. A senhora, estando lá na prefeitura, aumentou o número de pessoas agora com essa doença? Acredito, Cris, que até possam ter mais pacientes iniciando um quadro inflamatório, seus sintomas. Só que nós temos um outro problema. Diminuiu a chegada do paciente por causa da pandemia. Se a gente pensar, falando em SUS, que esse paciente, ele uma vez tendo alguma alteração, primeiro, ele vai ter medo de procurar o serviço de saúde. Aqueles que procuram, encontram um serviço de saúde público com diminuição de atendimento. As UBSs, por exemplo, elas estão com um horário para atendimento geral e um horário para atendimento COVID. Depois, esse paciente tem uma maior dificuldade para acesso aos exames. Né? Durante o lockdown, por exemplo, clínicas de endoscopia, colonoscopia, muitas ficaram fechadas no ano passado, depois foram readequadas, mas a gente teve uma restrição com a pandemia para atendimento de outras doenças. Isso é uma realidade, e a gente, talvez não agora, mas daqui a um tempo, nós vamos conseguir mensurar melhor isso. Anderson? Pergunta para a doutora, especificamente sobre a doença de Crohn, quais são os sinais, assim, os sinais mais característicos, né, do surgimento dessa doença? Parece que cansaço, áficas, né, também são sinais importantes. Queria que ela falasse a respeito disso. Na doença de Crohn específico, nós temos a dor abdominal como principal sintoma, assim, o mais comum, né? O paciente muitas vezes não consegue definir se essa dor, às vezes acha que é de estômago, é no pé da barriga, mas a dor abdominal crônica, ou seja, uma dor abdominal recorrente nos últimos 3 meses, é o sintoma mais comum. A perda de peso, como eu já falei, a febre, às vezes também sem nenhum motivo aparente. E o paciente, dependendo de onde está o processo inflamatório, ele pode ter diarreia ou não, ter sangramento ou não, mas na doença de Crohn, a dor abdominal crônica é o sintoma que mais prevalece. Qual na outra, que é a retrocolite ulcerativa, qual o diferencial delas? Então, na retocolite, o principal sintoma é a diarreia com sangue e muco, como se fosse um catarro nas fezes. Basicamente, assim, a doença de Crohn é uma doença que pega todo o trato gastrointestinal, então, da boca até o ânus. E essa inflamação, ela pode ser alternada. Então, eu posso ter uma área inflamada e, do meio, uma área normal, sem inflamação, que a gente chama de lesões em salto. Então, é uma inflamação de todo o trato gastrointestinal, podendo pular áreas normais, e essa inflamação, ela acontece em todas as paredes da camada do intestino, vamos dizer assim. Então, é como se eu pegasse uma parede e uma furadora. Eu posso fazer um furo aqui, ter uma parede normal, fazer um outro furo em outro lugar, e eu furo, eu passo toda aquela camada da parede.
Já na retocolite, é o que o nome diz, reto-cólon. Então, eu tenho uma inflamação somente no intestino grosso. E essa inflamação, ela começa de baixo pelo reto e ela pode ir subindo até pegar todo o intestino grosso. Então, é como se eu pegasse aquele rolo de tinta e você começa pintando a parede lá de baixo e vai subindo. Aonde tem inflamação, aonde tem a tinta, não existe nenhuma área normal, nenhuma área sem estar pintada. Né? Então, a retocolite ela é uma inflamação contínua, de baixo para cima, e é só na camada superficial, ela não perfura a parede, ela fica só ali na parte de dentro da mucosa do intestino. Em algum desses casos, num caso de agravamento, há necessidade de alguma cirurgia? As cirurgias podem acontecer tanto de maneira eletiva, programadas. Então, você pode precisar, por exemplo, tem uma área de Crohn que estenosou, fechou ali, ficou estreito a passagem do intestino. O paciente ele pode se programar para retirar aquela área que ficou fechada. Isso é um exemplo. Existem cirurgias de urgência. Então, um sangramento, que a gente chama de uma enterorragia franca, né? O paciente fazendo um quadro de sangramento grave pela retocolite. Existem casos de cirurgia de urgência, casos de cirurgia eletiva. E o grande medo do paciente, isso ocorre principalmente na retocolite ulcerativa, é que a maior cirurgia para retocolite é quando o paciente não consegue tratar com os medicamentos, ele precisar tirar todo o intestino grosso e ficar usando aquela bolsinha de ostomia para sempre. Anderson Ted. Gostaria de perguntar para a doutora, eu perguntei sobre o estresse, né, em relação a essas doenças, eu queria perguntar sobre a alimentação, não só a alimentação fora de hora, mas o tipo de alimentação que geralmente temos, às vezes em razão da pressa do trabalho, ou às vezes por hábitos alimentares errados. Eu queria saber o quanto a má alimentação influencia em doenças assim, e se tem algum alimento que é mais, algum ramo de alimentos, ou algum alimento que é mais vilão nessa história toda. A alimentação tem um papel fundamental, tanto pode ser um gatilho, né, um gatilho externo para aquele paciente predisposto a desenvolver o processo inflamatório, e ela é essencial, na verdade, para o nosso tratamento. Então, a doença inflamatória intestinal, ela é um tratamento multidisciplinar. E o médico, ele deveria poder contar com uma boa nutricionista junto. Eu, felizmente, tenho uma nutricionista aqui em Santos que acompanha os meus pacientes. A nutricionista Jennifer Bon faz um trabalho fantástico na clínica de saúde da Unip. E a maior parte das pessoas, elas comem ou porque tem fome ou porque tem vontade, né? Porque gostam daquele prato. Mas as pessoas dificilmente pensam que elas têm que comer para se nutrir. E na doença inflamatória intestinal, esse papel é fundamental, é o papel da nutrição. Quem tem que fazer essa avaliação é o nutricionista. Nós médicos não temos formação para isso. Então, vai ter paciente que vai precisar de um determinado tipo de fibra, tem paciente que vai precisar retirar determinado grupo alimentar num momento de atividade de doença e vai poder reintroduzir depois. Muda se o paciente já tem uma cirurgia ou não, se ele tem estenose, se ele tem fístula, a idade, os exames laboratoriais que a gente pede e a nutricionista vê se vai ter que fazer algum tipo de suplementação. Mas a Jennifer tem uma frase que eu acho que serve para quem tem doença inflamatória e para quem não tem, que é o desembale menos e descasque mais. Ou seja, é focar em alimentação de verdade, que a gente chama. Isso ajuda, acho que, a população no geral. Anderson? Eu saber da doutora que uma característica dos nossos dias, né, dos nossos tempos, né, é o Dr. Google, né, a entrada em cena do Dr. Google, né, que serve para tirar dúvidas, para poder pegar algumas informações, e muitos pacientes devem ter chegam ao médico assim já com um leque de informações, algumas corretas, outras não. Como é que ela vê essa presença da internet
no tomar o conhecimento sobre as doenças, no caso específico aí das doenças inflamatórias intestinais? Eu acho que a internet é maravilhosa, se ela for bem usada. Um cuidado, às vezes, que deva fazer parte da nossa rotina, eu tenho tentado lembrar de fazer isso, é informar o meu paciente aonde ele pode buscar a informação. Porque é óbvio que a informação não vai ficar restrita à sua consulta. Esse paciente ele tem que ser bem informado. Mas ele tem locais melhores para tomar informação, que não vão ser no Dr. Google, óbvio, né? Mas hoje existe um papel importante, por exemplo, das associações de pacientes. Então, nós temos a ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. É uma associação voltada para pacientes, que tem eventos específicos para paciente, que tem um site para orientação. Nós temos o GDIB, que é o grupo de estudo no Brasil de doença inflamatória intestinal, que apesar de ser um grupo de profissionais da saúde, de médicos e outras especialidades, é um grupo que também fornece informação de qualidade para a população, que também tem site, que também tem o Instagram, então é fácil de achar nas redes sociais. E temos alguns pacientes que têm perfis muito fortes nas redes sociais, associações regionais, estaduais, municipais, enfim, que também podem ter esse perfil. Então, eu acho a internet fantástica, ela ajuda muito. Maio Roxo de 2020 e 2021 vai ser basicamente pela internet, né, graças à internet, mas o problema é a fonte. Como acho que tudo, né? Se você tem uma fonte ruim, você vai ter informações ruins. Se você tiver uma boa fonte, isso vai ser um grande facilitador. Exatamente. A gente vai para um recadinho da Célula Mater e já volto com mais bate-papo aqui com a doutora Bianca Schevetti. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aê, tá aí o recadinho da Célula Mater. Doutora, esse mês de maio, Maio Roxo, justamente, que é a prevenção, conscientização das doenças inflamatórias intestinais. O que vai ter nesse mês? Como a senhora falou anteriormente, aqui vai ser tudo pela internet, mas o que vai ter para aquelas pessoas que têm a doença, né, e para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento dela? Cris, eu volto a falar que o ideal é que essas pessoas acompanhem essas redes sociais, principalmente ABCD e GDIB, porque vão ser divulgados eventos, sejam lives no Instagram, sejam palestras online. Tem vários eventos acontecendo no Brasil e, geralmente, esses eventos são divulgados pelas redes sociais. Nós teremos, por exemplo, o FOPAD, que é um fórum de pacientes com doença inflamatória intestinal. O FOPAD já foi presencial em Brasília, esse ano vai ter o FOPAD no dia 19 de maio, que é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Então, terá o FOPAD, com acesso gratuito, o paciente faz inscrição via internet. Então, a grande parte desses eventos, eles têm todos uma divulgação em rede social. Por exemplo, no meu perfil do Instagram, durante o mês inteiro, vai ter live, já teve uma, possivelmente mais 5, 6 lives durante o mês, com temas diferentes. Então, nós tivemos com a nutricionista, a parte de alimentação, já temos uma divulgação agora da próxima no sábado, que é sobre viagem, porque isso é uma dúvida muito grande dos pacientes, paciente que vai morar fora, ou que vai fazer uma viagem, ele tem medicação, que a gente chama infusional, medicações de alto custo, como que transporta, como que armazena, se esse paciente se muda de cidade, como é que ele faz em questão do prontuário médico dele. Então, vão ter outros temas durante o mês, e isso não só, enfim, no meu perfil, mas principalmente as grandes associações, como a ABCD e o GDIB, têm uma divulgação durante o mês todo. Anderson? Não, eu quero saber da doutora a respeito da retocolite.
né? Parece que cada vez mais crianças e até recém-nascidos têm apresentado esse diagnóstico. Como é que faz nesses casos? Como é que os pais devem lidar com isso? Quais as dicas, enfim. Realmente é uma realidade, uma triste realidade, mas a gente tem que, eu pelo menos na minha prática clínica, a retocolite predomina aí nas idades menores, né? Qualquer manifestação como diarreia persistente, principalmente se tiver presença de sangue, de muco nas fezes, tem que atentar os pais para procurarem o atendimento de um gastropediatra. O gastropediatra, ele vai fazer o diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Fazer um rastreio para definir aquele diagnóstico da criança. Em crianças muito pequenas, menores de 2 anos, existem uma série de alterações genéticas que podem parecer uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite ulcerativa, enfim, e não são. Então, abaixo dos 2 anos, o diagnóstico é muito difícil. Acima dos 2 anos, principalmente depois dos 6, a gente costuma ter os sintomas muito parecidos e o diagnóstico já não é mais tão complicado, né? Mas diarreia persistente na criança, principalmente se tiver muco e sangue, um gastropediatra para fazer uma avaliação. Por que muitas crianças estão tendo essa doença agora? Uma das coisas que a gente atribui é justamente pela questão da alimentação industrializada. Nós temos a alimentação industrializada, o uso abusivo de antibiótico na infância. Isso também é um fator que aumenta aí o risco, né, para começar o processo inflamatório. Então, tem sido uma frequência a gente já ter esse diagnóstico nas idades mais baixas. Ou seja, as crianças estão comendo já começam, assim que elas saem da amamentação, já começam a alimentação, os pais já estão alimentando errado a criança, então. Podemos dizer que porque a criança vai o que os pais derem, né? Infelizmente, todos nós temos comido pior, a gente come né, errado, nos últimos anos. Ted? Eu gostaria de perguntar para a doutora, na verdade, são 2 perguntas em uma. Em geral, aí as doenças inflamatórias intestinais, a senhora falou de faixas etárias, né? Mas geralmente a incidência é maior no homem, na mulher. E em cima disso, doutora, quando é na mulher, eu gostaria de saber se, por parte, às vezes, do marido, do namorado, enfim, se ele também encara como algumas doenças próprias da mulher, doenças ou problemas, ou coisas que se referem à saúde da mulher, eles encaram, às vezes, isso é frescura, isso não é nada disso e tal. Há esse preconceito advindo do machismo, do namorado, do marido, enfim, em relação também a essas doenças inflamatórias intestinais. Bom, a primeira parte da pergunta, os últimos trabalhos colocam uma discreta prevalência nas mulheres, mas isso é discreto, não é quase algo para você falar que é uma doença de mulher. Não, é uma discreta prevalência. E a questão desse preconceito, eu acho que eu não atribuiria isso a um machismo, mas eu vejo um preconceito como paciente de uma maneira geral, mesmo que seja o homem. Um dos sintomas que é comum na doença inflamatória é o que a gente chama de fadiga, que é o cansaço. E as pessoas confundem muito isso com preguiça, né? É claro que uma mulher que esteja toda hora com dor, toda hora tem que ir no banheiro, toda hora quer ir no médico. Se o homem for machista, ele vai atribuir isso a uma frescura, né? Mas eu não colocaria isso somente como machismo, porque eu tenho pacientes homens que já sofreram muito preconceito, não preconceito, mas um mau julgamento, por exemplo, no trabalho, sabe? Toda hora você tá assim, toda hora você vai no banheiro, toda hora você falta, toda hora no médico, toda hora fazendo exame. Então, eu acho que a pessoa com doença inflamatória, num geral, pode passar por esse tipo de situação. Doutora, a senhora falou, mais uma vez, das mulheres, né? As mulheres sempre têm uma prevalência, acabar tendo mais determinados tipos de doença. Como a senhora falou que isso atinge a mulher ou o homem na fase mais ativa, no caso de uma mulher que ela tenha
descoberto na faixa dos seus 20 e poucos anos e ela ainda tem aquele sonho de engravidar. Isso pode trazer algum problema para ela durante a gravidez? Na verdade, a mulher com doença inflamatória intestinal, ela pode engravidar, ela pode ter filhos, ela pode amamentar. O que vai determinar se isso vai ser possível é se a doença dela estiver controlada. Porque o risco de uma gestação é na mulher que está com a doença muito ativa. Por isso que o ideal é que a gestação aconteça a 3, entre o casal e o médico. Então, se essa mulher jovem manifestar o desejo de ser mãe, nós, como médicos, junto com toda a equipe multidisciplinar, a nutricionista, psicólogo, enfim, a gente tem que tentar investir o máximo para essa paciente chegar no que a gente chama de remissão, que é quando não existe mais a inflamação, para essa mulher poder gestar em segurança e poder ter o seu bebê. Então, o mais importante, não só para uma gestação, mas no geral, é você conseguir que o paciente chegue à remissão, que você controle a inflamação daquela pessoa. E ela vai, sim, poder ter o seu filho. Quando a senhora fala quando a doença está muito ativa, isso acaba também trazendo problemas no dia a dia, no trabalho, isso acaba ocasionando também um maior número de afastamentos pelo INSS? Muito, Cris. Tem uma amiga do Rio de Janeiro, a doutora Renata Frois, ela fez a tese dela de doutorado justamente nisso. Ela fez um levantamento de 5 anos dos pacientes que foram afastados por doença inflamatória no Brasil inteiro. Então, ela pegou o CID de retocolite de doença inflamatória e viu em 5 anos o afastamento dessas pessoas. Um dos dados que chamou muita atenção é que era uma porcentagem muito pequena, era de 0,01% dos pacientes que eram afastados por doença inflamatória. Só que isso correspondia a assim, uma quantidade enorme financeira, ou seja, o gasto da Previdência com o afastamento dessas pessoas era gigante. E na doença de Crohn, a média de afastamento era de quase 1 ano. Então, você pega um paciente jovem, ele deixa de trabalhar, ele gera um custo enorme para a Previdência pelo afastamento, e ele também deixa de contribuir. Né? Então, o gasto indireto ainda desse paciente é enorme. Por isso que a gente fala de um controle da doença e também, talvez, de tentar reabilitar aquelas pessoas que sejam possíveis. Então, por exemplo, se você, Cris, tivesse uma retocolite e estivesse evacuando 10 vezes ao dia e fosse motorista de ônibus, certamente você não ia poder trabalhar. Mas se você fosse reabilitada para uma função na empresa, que você ficasse, por exemplo, dentro de um local e tivesse um banheiro ao seu lado, talvez você pudesse trabalhar. Então, existe a questão da reabilitação e existe a questão de focar no adequado tratamento. E aí a gente fala na janela de oportunidade, que é não demorar para fazer um tratamento correto. Doutora, é uma doença de altos e baixos? Uma hora você está com ela ativa, estabiliza a vida normal, daqui a pouco qualquer coisa pode transformá-la em ativa de novo. Exatamente isso. A doença inflamatória é uma montanha-russa, né? A gente tem a fase de atividade, que é quando a inflamação está ali, e a fase de remissão, que é quando ela está controlada. A gente tem que tentar chegar à remissão e manter a remissão. Mas mesmo com o tratamento, muitas vezes o paciente pode reativar o processo inflamatório, porque é uma remissão e não é uma cura. Anderson, Ted? Eu queria perguntar para a doutora se há situações em que a doença de Crohn ou a própria retocolite exige cirurgia. A cirurgia pode ser uma alternativa, pode ser uma opção, ou a única opção, dependendo do quadro. Tá, é que eu já tinha falado para a Cris, a cirurgia ela faz parte do tratamento da doença inflamatória. Nos últimos 20 anos, nós tivemos a chamada terapia biológica, na era dos biológicos, que são medicamentos que atuam ali na fonte da inflamação. Nós diminuímos as cirurgias, mas ela ainda continua fazendo parte do tratamento. Então, se você tiver uma área do intestino fechada, se você tiver uma perfuração pela inflamação, se você tiver uma fístula,
Então, existem sim casos em que a cirurgia ela é necessária. E tem pacientes que têm um grau inflamatório tão grande, doenças de apresentação mais graves, que não respondem aos medicamentos que a gente tem hoje em dia. Então, o paciente toma 1 biológico, 2, 3, 4, e ele não consegue o tratamento adequado. Isso, principalmente na retocolite ulcerativa, pode levar a uma necessidade da retirada do intestino. Doutora Santos, como que é o tratamento? A senhora faz parte do Ambesp. Existe um setor voltado para as pessoas que têm doenças inflamatórias? Eu sou concursada da prefeitura há 15 anos. E desde 2018 que eu vi a necessidade de fazer um atendimento direcionado. Que é difícil, muitas vezes, você dar uma consulta ideal para um paciente no meio de um paciente, por exemplo, com refluxo, né? Ficava tudo muito complicado. Então, em 2018, começou a separar-se uma agenda para doença inflamatória, depois começamos a fazer 2 dias já, e hoje já está estabelecido, já está no sistema da prefeitura. O ambulatório de doença inflamatória intestinal acontece no Ambesp da Zona Noroeste, ele era no Ambesp Centro, mas depois virou o novo Ambesp, né? Ele foi uma OS. Então, desde setembro do ano passado que a gente mudou. Então, lá no Ambesp da Zona Noroeste, é o ambulatório específico para doença inflamatória intestinal. Em geral, o paciente ele é encaminhado ou de outros colegas da própria rede, ou das policlínicas das UBS. E como está sendo esse atendimento agora durante essa pandemia? Porque eles têm que fazer um acompanhamento contínuo. Eu tive interrupção do meu tratamento, Cris, logo no começo da pandemia, no ano passado, quando ainda era no Ambesp Centro, e nós tivemos a restrição de atendimento. Naquele período, os pacientes que já eram meus pacientes, eu fiz o acompanhamento por telefone, porque muitos estavam bem, era mais um controle, tiveram os prazos de medicação de alto custo estendidos, então a gente teve uma facilitada, né? E aqueles que realmente precisavam de consulta, eles eram direcionados e a gente continuou o atendimento. Depois, na mudança do Ambesp, nós ficamos julho e agosto sem o ambulatório. Mas desde setembro, quando foi retomado, não tem restrição para atender. A gente está com o menor número de pacientes, né? Até para não estimular que o paciente precise sair de casa. Então, esses pacientes são vistos a cada 3 meses, em geral, alguns a 4, mas aqueles que precisam, eles têm uma continuação do seu tratamento sem problema. Anderson, ou Ted? Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito das novidades em relação às descobertas, tratamentos e a ciência a serviço das doenças inflamatórias intestinais, em termos de pesquisa. Houve algum avanço recente em termos de tratamento, enfim, em linhas gerais, em relação a essas doenças? Com certeza, nesses últimos 20 anos, a questão da terapia biológica fez uma revolução para a gente conseguir levar o paciente a uma remissão. E, especificamente, esse último ano foi um ano de muito ganho para a retocolite ulcerativa. Porque a retocolite, a grande parte dos pacientes, cerca de 80% deles, conseguem o controle da sua inflamação com medicamentos orais que já eram utilizados. Mas quando a retocolite é grave, por exemplo, 20% dos casos, o paciente precisava de terapia biológica. E ela, apesar de ser aprovada em bula, tudo, ela não existiu acesso à medicação, nem no SUS e nem pelas operadoras de saúde. Então, o biológico para a retocolite, ele não estava nem no PCDT do SUS, que é o protocolo das medicações usadas, e nem no ROL-DNS. Então, esses pacientes muitas vezes tinham muita dificuldade, a gente tinha que judicializar, entrar com advogado, era um tempo que a gente desperdiçava sem poder tratar o paciente. Graças a Deus, agora, nesse último ano, a gente teve tanto a entrada dos biológicos no PCDT no SUS, como também, desde agora, 1º de abril, a obrigatoriedade do tratamento com biológicos no ROL-DNS. Então, isso foi um ganho imenso. Doutora, quando deve começar a fazer os exames, do exame de colonoscopia? A colonoscopia... Existe uma idade, na verdade?
era preconizado, em geral, essa preconização era acima dos 50 anos. Mas, se eu não me engano, a Sociedade Coloprocto já baixou isso para os 45 anos. E uma ressalva é, vamos supor, se você teve um parente de primeiro grau com câncer de intestino, se ele teve esse câncer aos 50, você deveria fazer o primeiro exame 10 anos antes da idade de quando ele apresentou. Então, se, por exemplo, meu pai teve câncer de intestino com 50 anos, eu deveria fazer com 40 o meu exame. Então, basicamente, para uma população geral, a gente tem indicado a partir dos 45, deveria, acima dos 50, já ter feito, pelo menos uma vez. E se tem câncer na família, parentes de primeiro grau, isso pode ser diminuído, essa data. No caso, a pessoa que tem, ela precisa fazer isso anualmente. A pessoa que tem a doença, a colonoscopia, ela acaba fazendo todos os anos. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Casos, por exemplo, de retocolite, mais de 8 anos de doença, por esse aumento de possibilidade de displasia, de neoplasia, sim, você vai fazer um rastreamento anual. Não da doença, mas de áreas de alteração da célula. E o restante vai variar. Se você vai precisar fazer o exame para fazer uma avaliação do seu tratamento, se o paciente estava bem, ele reativa a doença e você precisa, se o paciente apresenta uma complicação. Então, não vai ser uma regra, mas, de uma maneira geral, o paciente vai ter que se acostumar com a colonoscopia aí para o próprio bem, né? A pessoa, quando recebe esse diagnóstico, doutora, o que passa na cabeça? Qual é a primeira pergunta que ela vai fazer? Nossa, mas eu vou poder ter uma vida normal? Como que é o impacto para a pessoa que recebe esse diagnóstico? As perguntas comuns, em geral, elas estão relacionadas com alimentação. Então, é muito comum o paciente falar, o que eu posso comer? Eu vou ficar curado? A gente percebe nas mulheres a questão de, posso passar isso para os meus filhos? Porque existe um caráter genético da doença, né? Então, existe uma transmissão familiar. E talvez uma grande questão seja muito da personalidade do paciente, de como aquela pessoa encara o diagnóstico. Existem pacientes que entram em depressão pelo diagnóstico e vão precisar de um tratamento com psicoterapia. Existem aqueles que encaram de uma maneira tão linda, né? Conseguem tomar as suas decisões, e o que eu preciso fazer, e eu vou atrás, e eu vou ter uma vida normal. Então, também existe muita característica da pessoa. Como aquele que tem um diagnóstico de câncer e praticamente morre ali, né, porque deixa de viver, porque entra em depressão, e como aquelas pessoas que encaram o tratamento e a doença de uma maneira brilhante. E muitas vezes superam tudo, até pela maneira como elas encararam aquilo. Mas existe muito o medo de quando eu vou poder ter uma vida normal, ou quando está bem, eu vou poder ter de novo uma crise, mesmo fazendo meu tratamento. Então, esses medos todos a gente sabe que norteiam o paciente, não tem jeito. A gente está caminhando para o final, mas Ted, Anderson, mais alguma questão? Então, de minha parte, já queria de antemão agradecer a doutora Bianca pelos importantes esclarecimentos a respeito das doenças inflamatórias intestinais, né? Como a gente sempre diz aos convidados aqui, muitas vezes, quem nos acompanha não sabe de determinados detalhes, às vezes nós mesmos nos informamos na hora de fazer a pauta e mais ainda na entrevista com a doutora. Muito obrigado, doutora. E até eu queria só um recadinho, que não tem a ver com a entrevistada, mas tem a ver com o programa, né? A gente, a partir de hoje, já anuncia uma nova parceira aí, né? Uma pessoa que é muito amiga minha, do Anderson, e que tem um trabalho muito importante, que é o da arquitetura. É a Karina Nogueira, né? Ela tem um escritório, ela trabalha em casa, na verdade, ela lida com projetos de gerenciamento de obras, residenciais, comerciais, corporativos, ela faz consultoria presencial online. Então, a Karina vai ser mais uma parceira nossa. Ela que já foi parceira minha e do Anderson no ginásio, né? Nós estudamos juntos aí, da 6ª à 8ª série, nós conhecemos muito bem a Karina e conhecemos
maiores, né, na fase adulta, o trabalho dela na arquitetura. Um grande beijo para ela e sempre sucesso nos empreendimentos dela, e agora como parceira do 3 em Pauta. Anderson? Não, eu queria só reforçar o agradecimento do TED à doutora Bianca. Importante esse tipo de esclarecimento, esse tipo de conversa, assim, é sempre legal trazer informações, a gente aprende muito a respeito. Queria também falar sobre a chegada da Karina Nogueira para poder reforçar o 3 em Pauta, trazendo informações, projetos, e comentando a respeito do tema que ela domina muito bem. Karina, seja bem-vinda. E vamos que vamos, né, Cris? A semana está só começando, tem muito assunto ainda pela frente, né? Tem muito assunto. Amanhã, inclusive, a gente vai estar aqui com a secretária de Turismo aqui de Santos, a Célia Storino. Deixa eu só ler os recadinhos que tem aqui. O Alcides Catarino fala que ele é adepto à prevenção e que, graças aos exames anuais, foi detectado um câncer de próstata no início, que ele fez o tratamento e está curado. Certíssimo. Zilda Aparecida Matos, bom dia. Sônia Maria Santos, bom dia, 3 em Pauta. Eduardo Filete, bom dia, ótimo programa, Poder da Mente, muito importante. E Elizabeth Malavasi, muito obrigada por tantos esclarecimentos. Doutora, eu quero agradecer, já tive a oportunidade, a senhora já esteve aqui na rádio, na época do Saúde em Dia até, mas eu queria que, já que esse mês é importante essa conscientização, que a senhora deixasse, então, um recado para a nossa população. Eu agradeço muito vocês, Cris, porque a ideia do Maio Roxo justamente é isso, é conscientização, e a imprensa como um todo é um grande aliado para a gente poder fazer isso de uma forma abrangente. Então, muito obrigada a vocês três pela abertura para isso. E para a população, na verdade, é prestar atenção em você e não postergar as coisas, principalmente nesse período da pandemia. Às vezes o medo de alguma coisa acaba postergando mais. Então, não deixar de fazer o seu acompanhamento médico. E para quem é paciente de doença inflamatória, escutar, conversar com seu médico e não bastar estar bem só nos sintomas, mas conversar a respeito do seu médico, a respeito da remissão, porque é isso que vai mudar a sua qualidade de vida e a condução aí do resto da doença. Tá certo, doutora. Obrigada. Bom, o 3 em Pauta de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta, um oferecimento da Célula Mater, e hoje, segunda-feira, 2h30 da tarde, na Santa Cecília, a gente tem Beneficência na TV, uma matéria sobre humanização muito bacana, doação de cestas básicas para pacientes oncológicos, a história de amor de uma enfermeira com a Beneficência. Então tá um programa assim bem de humanização mesmo. A gente deixa de falar um pouquinho de doenças e vamos falar um pouquinho de humanização. Obrigada, Marcelo, doutora, todo mundo que participou. Amanhã eu tô de volta para mais um 3 em Pauta. Até lá.